seu filho reencarnou como seu irmão. Olá, Ana. Que coisa barulhenta esse computador, hein? Olá, Ana, meu nome não importa muito. A história que contarei, na verdade, nem é minha. É da tia do meu marido. Mas com a permissão dela, estarei partilhando com vocês. Para explicar um pouco antes, eu sou de família católica, sou católica, meu marido é de família kardecista, mas ele não frequenta. Assim como também eu não sou muito. Porém, os seus pais, assim como seus tios, são praticantes há muitos anos da religião e foi exatamente graças a essa história que se tornaram todos espíritas. Vamos à história. Nomes trocados. Ivani tinha cerca de 15 anos em 1980 e foi durante uma das festas de cidade que conheceu Milton, um jovem rapaz de 18 anos. Não foi muito difícil o namoro, levando em conta que Milton era filho de um grande comerciante da cidade e Ivani, filha de um professor. Não houve nenhum contraste social pela união. O namoro se estendeu por 2 anos, resultando em uma linda festa de casamento no ano de 1982, quando Ivani largou a escola e Milton passou a trabalhar integralmente no comércio do pai. Alguns meses se passaram até a feliz notícia da gravidez de Ivani chegar. Mesmo que não fosse o primeiro neto dos pais de Ivani, uma alegria diferente tomava conta. Uma vez que seu pai fizera muito gosto do casamento e gostava muito de seu genro. Ivani atingiu o 3º mês de gestação e já começara a tricotar a primeira colcha de seu filho. Muito amoroso, seu marido comemorava por toda a cidade a novidade. Foi no 6º mês que a vida de Ivani, segundo ela, encontrou a desgraça. Seu marido, que nas terças fazia a cotação do comércio para fazer os pedidos, já era acostumado a voltar sempre de noite em dias assim, por volta das 7 ou 8 horas da noite. Em casa, Ivani já tinha preparado o jantar e aguardava o seu marido enquanto assistia televisão. Foi quando ouviu um choro de bebê. Levantou, abaixou a televisão e percebeu que o choro vinha do seu quarto. Foi quando, ao acender a luz, percebeu que o choro parou. Trancou a casa e foi bater na vizinha. Deu-lhe uma desculpa qualquer e ficou ali no portão conversando, esperando seu marido chegar. Bem, conversa vai, conversa vem, contou à sua vizinha que parecia que tinha uma criança chorando em sua casa mais cedo. A vizinha, que era mais velha, se benzeu ao ouvir e disse que aquilo não prestava, não. Ivani, sem entender muito, quis saber detalhes e acabou ouvindo o que não queria. A vizinha então disse que a sua mãe lhe contava que grávida não pode ouvir bebê chorando assim do nada, sem realmente ter um bebê, que isso significava coisa ruim. Sem entender muito, Ivani não lhe deu muito ouvidos e resolveu perguntar mais tarde à sua mãe. Madrugada do mesmo dia. Seu marido já roncava enquanto Ivani só se virava na cama pensando no choro da tal criança. E o que é que poderia significar uma coisa ruim? Decidiu levantar-se e tomar uma água. Foi quando sentiu algo escorrendo pelas pernas. A sua bolsa havia estourado. Ana, o bebê estava nascendo, prematuro e com o hospital da cidade fechado. Foi uma agonia tremenda. Ivani não sentia dores, mas sangrava. Chegando ao hospital vizinho, foi direto para a emergência e algumas horas depois a notícia. O seu bebê estava morto. Nem preciso dizer que a tristeza foi enorme. Havia nascido um menino, mas acredito que por falta de estrutura não conseguiram mantê-lo vivo. O costume dos católicos é batizar o bebê mesmo quando natimorto. Ivani então lhe deu o nome de Benedito. Ao retornar para casa, Ivani e Milton tentavam levar a vida
e acreditavam que logo Ivani conseguiria novamente engravidar. Se passou 1, 2, 6 meses e nada de novamente acontecer. Ivani já tinha feito trabalhos espirituais, procurado mães de santo para engravidar, feito promessas e nada. Sua menstruação vinha rigorosamente todos os meses. Foi quando, durante um sonho, ela recebeu uma visita. Em seu sonho, ela conta que uma criança de aproximadamente 4 anos a segurava pelo pescoço, como quem abraça, olhando nos olhos, e dizia que era para ela procurar Maria, a mãezinha, e pedir permissão para ele voltar. Ela descreve o sonho como sendo muito vívido e que também durante o sonho ela sabia estar sonhando. Então ela fez. Após 8 meses de tentativas, ela viajou até Aparecida do Norte e lá pediu para Nossa Senhora, a mãe de todos nós, com muita fé, que lhe concedesse a permissão para que novamente gerasse um filho, se assim fosse a vontade de Deus. E lhe fez uma promessa: se nascesse seu filho, se chamaria Maria, se fosse menina, ou Mário, se fosse menino. Ambos com o sobrenome de Jesus. Sobrenome de Jesus? Bom, acho que Maria de Jesus, Mário de Jesus, deve ser isso. Assim feito, o impossível aconteceu. No mês seguinte, a sua menstruação não desceu. A felicidade tomou conta novamente. Ela estava grávida. Ana, infelizmente, ao 3º mês, ela sofreu fortes dores e teve um aborto espontâneo. E isso se repetiu por mais 2 vezes. Todos da mesma maneira. Ela chegava ao 3º mês, sentia dores e logo em seguida abortava. Assim se passou 3 anos desde o seu casamento. Ivani e Milton já consideravam a adoção. Quando Ivani engravidou novamente, já não havia mais tanta esperança, e seu temor era chegar ao 3º mês. Ivani, então, próximo do 3º mês de gestação, sonhou novamente com um menino. Dessa vez mais vívido. Reparou bem no seu rosto, percebeu os cabelos cacheados como os seus e os olhos bem verdes como os do marido. Dessa vez o menino dizia que conseguiu a permissão e viria, mas que não ficaria por muito tempo. Ao acordar, Ivani contou ao seu marido de seu sonho e se decidiram que, caso a gravidez passasse do 3º mês, se mudariam às pressas para perto do hospital de uma cidade vizinha. Um hospital universitário mais moderno. E assim foi. Ao chegar no 4º mês, se mudou para a casa de uma tia que morava próxima ao hospital universitário e teve uma gravidez tranquila. Não houve complicações e no dia 29 de novembro de 85 nasceu Mário de Jesus. Cumprindo assim a sua promessa, retornou para sua casa, para sua nova vida. Mário foi crescendo e se desenvolvendo. Não se parecia com a criança no sonho de Ivani. Pelo contrário, ele tinha cabelos lisos, como o do pai, e olhos castanhos, como o de Ivani. Com o tempo, ela já não levava mais em consideração os sonhos que tivera. Acreditava ser parte da sua imaginação, já que houve época que não conseguia conceber. Aos 3 anos de idade, Mário, ao sair do banho, disse a Ivani enquanto ela o enxugava: "Lembra, mãe, quando eu tentava vir?" E Ivani lhe perguntou: "Vir de onde?" "De lá de cima, de onde a senhora diz que eu vim." Ivani dizia que antes de nascer, Mário era um anjinho do céu. Ivani parou e lhe perguntou se ele se lembrava de lá. Então ele respondeu: "Me lembro, mamãe, eu fui Benedito." "Me lembro, mamãe, eu fui Benedito. E depois, quando eu não podia vir, eu falava com a senhora no sonho. Lembra, mamãe?" Misericórdia, lembra de tudo isso a criança? Voltando aqui.
Ivani diz que estremeceu quando ouviu Mário dizer aquelas coisas e mandou que parasse de dizer bobeiras. Então Mário retrucou: a senhora sabe que eu vou embora logo, né? Meu Deus. Mas depois eu volto. Ivani repreendeu seu filho mais uma vez, que se calou e terminou de se vestir sozinho. O tempo passava e Mário não apresentava sequer lembrança do que havia dito naquele dia, mas Ivani não tirava da cabeça. Passou a ficar mais preocupada, mais precavida com tudo, e foi quando o mundo começou a parecer mais perigoso. Ivani parecia neurótica, com medo de acidentes. No 4º aniversário de Mário foi onde, segundo ela, reencontrou a desgraça. Um dia após o seu aniversário, Mário se afogou num lago, conseguindo ser salvo pela mãe. Algumas semanas depois estava conseguiu ser salvo pela mãe. Algumas semanas depois estava tentando mexer com uma colmeia que estava na caixa de energia da casa. Ficou grudado, levando choque, e a sua mãe novamente o socorreu, chutando-o para longe e também tomando a descarga. 2 meses após isso, Mário saiu correndo atrás da bola na rua e uma moto vinha em sua direção e, adivinhem, sua mãe conseguiu salvá-lo, sendo ela a atropelada. Fora as pequenas coisas que ela conta, como cair com a faca na mão, mexer com fósforo, cair escada abaixo na casa dos avós e por aí vai. Foi quando, uma vez, Mário, na casa da sua tia, acabou virando óleo quente em cima de si. Foi levado ao hospital, ficou internado alguns dias, até que as bolhas estourassem. A sua mãe não saía do seu lado, permanecia lá, vendo seu rostinho machucado, as mãos enfaixadas e ouvindo seu choro na hora de aplicar pomadas. Em uma das noites no hospital, Mário pediu um pouco de água para a mãe e, ao retornar ao quarto, flagrou seu filho falando sozinho e ficou lá na porta ouvindo. Ele dizia, olhando para a parede, que ela, Ivani, não o deixaria ir. Ao ser questionado, não se lembrava de nada. Mário recebeu alta do hospital. 1 mês depois, começou a se queixar de fortes dores de cabeça. Dizia que não conseguia dormir, mal se alimentava e já não brincava. Tinha muitas náuseas, não suportava sons e, após alguns dias, começou a apresentar muita febre. Após algumas consultas, o mundo de Ivani desmoronaria outra vez. Bastou a partir da piora dos sintomas que seu filho Mário falecesse após 3 semanas de meningite. Isso abalou demais a família inteira. Ivani, que só tivera um filho, com tanta dificuldade, não conseguira mais engravidar. E por muita ironia da vida, perdera seu filho 1 dia antes de seu aniversário. Bom, Ana, após um tempo, Milton perdeu os pais, vendeu o comércio e junto de Ivani foram embora da cidade, desolados, com uma grande parte morta junto de Mário. Ela perdeu a fé, se revoltou com a religião, chegou a dizer ofensas a Nossa Senhora, do tipo: por que me dar um filho e tirá-lo de mim? Você acha que pode brincar comigo desse jeito? O tempo passou e Ivani tinha novamente a notícia de gravidez. Agora, já no ano de 1993. Ela e o marido tocavam a vida na capital. Eles haviam aberto uma locadora de VHS, outra coisa lá dos anos 90. Uma locadora de VHS. A esperança tomava conta novamente do casal que, de tanto sofrer, já haviam criado uma resistência tão grande e fortalecido mais a união. O mais incrível disso é que Gustavo nasceu no mesmo dia da morte de seu irmão,
em 28 de novembro de 1993, trazendo uma boa lembrança no que foi o pior dia de suas vidas. Gustavo nasceu em 93. Carla, a segunda filha, nasceu em 95. E Maria e Mariana, gêmeas, nasceram em 99, com Ivani já beirando seus 35 anos. Ela diz que nunca se sentiu tão fértil. Foi em meados de 1996 que Ivani foi apresentada à religião kardecista. Queria entender o sofrimento que passou e se seu filho Mário estava bem na pós-vida. Então, na época, ela conseguiu encantar suas irmãs com a fé e assim se tornaram todos kardecistas. Ana, no ano de 2008, Gustavo completou 15 anos. Em dezembro daquele ano, ele foi viajar para Santos. Como seus primos, foi viajar para Santos com seus primos, acho que é isso. O meu marido era um deles. Eles passariam 5 dias com a família. Meu marido, na época, tinha 18 anos e era muito apegado ao Gustavo. Em uma tarde, saíram para a praia, Gustavo, meu marido e mais um primo. Se divertiram muito, mas Gustavo, desafiando os primos, começou a nadar o mais longe que podia. Começaram a nadar o mais longe que podiam. Até um certo ponto, os 3 foram juntos. Meu marido diz que sentiu medo e não continuou. O terceiro primo, vendo o meu marido parar, também parou. Os 2 começaram a gritar para Gustavo, que foi indo cada vez mais longe. Então meu marido propôs dos 2 saírem do mar. Assim Gustavo voltaria ao ver que os 2 não continuariam. Ele havia ganhado a corrida. Acabou. Ana, quando chegaram na areia, olharam para o mar e Gustavo já havia sumido. Gritaram, chamaram salva-vidas, ficaram aguardando. O fim da tarde chegou e a minha sogra chegou na praia. Helicópteros faziam a busca e nada. Gustavo foi encontrado 3 dias depois, já sem vida. Foi quando Ivani percebeu que ainda era Mário, que Gustavo era Mário. E que mesmo com muita luta para permanecer em vida, ainda não tinha a permissão. Com 15 anos. Ivani recebeu algumas cartas psicografadas de Gustavo. Ele sempre assinava como Benedito em suas cartas. Nas cartas, ele sempre agradece à mãe por não ter desistido, pois era do amor dela que ele precisava e que ela o ajudou a curar o seu espírito. Bom, Ana, Ivani hoje já tem 53 anos e Milton faleceu há cerca de 2 anos. Ele jamais abandonou a sua esposa, mesmo com tantas batalhas. Como eu disse, isso apenas os fortaleceu como casal. Ivani também é avó de um lindo garoto, mas esse ela tem certeza que não é mais o espírito de Mário tentando voltar. O Gustavo era como os meninos dos sonhos de Ivani. Ele tinha cabelos cacheados e longos na altura do ombro e seus olhos eram verdes como os do pai. Espero que tenha gostado. Fico por aqui. Beijos assombrados. Gente do céu. Nunca pensei nisso, na pessoa perder tantas vezes o mesmo filho. Se for pensar assim, né? Que sofrimento, gente. É sofrimento perder uma gravidez não completa, já é um sofrimento pra caramba. Agora imagina várias gravidez não completas. Aí perde o filho, depois tem o outro, um com 3 anos, depois o outro com 15. E é o mesmo, né? Que coisa. Isso tudo é para completar a nossa missão aqui. Tem gente que precisa disso. Ai, gente do céu. É muito sofrimento. E aí, alguém já passou por uma experiência dessas? Diga.